Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje conto aqui com a presença da ilustríssima Jussara Soares, ela que é advogada criminalista, que tem se voltado mais para o direito das mulheres, não é isso, doutora? Isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite do podcast. E vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite. Nossa, eu acho genial essa ideia do Pode ADV, podcast jurídico do Oeste Baiano. Fica até assim uma coisa grande, né? Porque é muito importante isso, trazer informação jurídica, né, para as pessoas. É isso, vamos lá falar um pouquinho, trocar uma ideia. Bom, doutora, quantos anos já de advocacia? Eu sou uma advogada recente, eu me formei em 2021, demorei um pouquinho para pegar a OAB, sou advogada desde 2022. Sério? Desde o ano passado, já é recente. Advocacia, né? Isso. Já vem advocacia e arrasando. E só advoga? Isso, atualmente eu advogo e isso. E na área criminal? Essa Principalmente. paixão pelo criminal já vem desde quando? Eu acho que não tem esse advogado que não se apaixonou pelo direito penal. Não tem. Todo mundo depois, assim, pode até desviar, ir pro civil, mas todo mundo em algum momento falou, eu vou ser advogado criminalista. Aquela coisa que realmente faz o sangue ferver. E no meu caso, continuei com essa paixão. Trabalho em outras áreas também, mas eu vejo que o direito criminal realmente é o que faz o coração bater mais forte, que faz o sangue ferver um pouquinho mais. Como é ser advogada, mulher, criminalista? Difícil, não vou mentir que é difícil. Aí todos os dias temos que quebrar 50 tipos de barreiras diferentes. Pelo preconceito, por ser mulher, querendo ou não, ainda vivemos em uma sociedade que é marcada pelo patriarcado. Então, quando uma figura masculina chega, por exemplo, a um presídio, é vista de uma forma. Quando é uma mulher que chega a um presídio, já é uma outra coisa totalmente diferente. Como é que você lida com isso? Na brincadeira. Mas teve algum momento assim no início que você se sentiu lesada ou não? Você se sentiu assim? Inferiorizada? Sim. Porque eu comecei na advocacia e coincidiu justamente com a época que eu estava grávida. Então, aí imagina uma mulher advogada num presídio, numa delegacia, com uma barriga de 8 meses, 9 meses. Então, nossa, essa mulher, como é que consegue isso? Vai pra casa, vai cuidar da sua barriga. Gente, eu preciso trabalhar. Eu tô me sentindo bem. Então, se a figura da mulher já é algo delicado, quando coloca ali a figura da mulher como mãe, então se vê ainda como mais delicada ainda, quando em realidade não. A mulher é uma figura fortíssima e temos os nossos filhos que nos tornam ainda mais fortes. Exatamente. Então no início teve muito isso, mas lidava com a brincadeirinha, que nada, isso daqui é nada, mamão com açúcar, difícil é o que vai vir. E é isso. E como é que você lida com a pressão? E a pressão é algo que realmente a gente respira, vê ali a melhor forma, o empoderamento feminino no sentido de saber quem eu sou conhecedora disso, eu não sou inferior, eu não dependo de ninguém para ir a um presídio, eu não dependo de ninguém para fazer isso, para fazer aquilo, realmente é o que nos empodera e o que nos dá força para romper barreiras e ir atrás do que é do nosso direito. Né? Com certeza. Não só a área profissional, mas em todas as questões. Em todas as questões. O empoderamento feminino, desvinculado também um pouco da questão do feminismo, o empoderamento feminino é você saber que você é capaz, que você não precisa de um resguardo, que você não precisa de um respaldo, de uma figura masculina para correr atrás das suas coisas. Independente de qualquer pessoa, somos capazes de fazer qualquer área, qualquer atuação, enfim. Parabéns, doutora. Obrigada. Pelo posicionamento, pela sua advocacia. Então vamos agora falar sobre o assunto, que é sobre o direito das mulheres, né? Sobre as leis que resguardam, né, essas mulheres. Quais são essas leis que resguardam? Por exemplo, a mulher sofreu uma violência doméstica ou então uma violência sexual. O que é que resguarda essa mulher? Graças a Deus, desde o ano 2000, porque temos aí leis 2006, 2015, desde o ano 2000 temos tido cada vez mais leis de proteção para as mulheres. No caso de violência propriamente dita, de agressão física e outro tipo de agressão psicológica,
patrimonial, porque quando se pensa em violência contra a mulher, nós logo de cara pensamos em agressões físicas. Mas não, a violência contra a mulher, isso envolve vários outros tipos de agressão. Agressão patrimonial, psicológica, patrimonial, emocional. Então, existem vários tipos de agressão. No caso desse tipo de agressão, aí nós temos a lei que é mais característica, que é mais famosa, que é a Lei Maria da Penha, que todo mundo já deve conhecer. Que foi criada lá em 2006 e ela, de fato, protege contra agressões desse tipo. Já quando se fala em agressões de cunho sexual, nós temos aí, por exemplo, a Lei do Minuto Seguinte, que já tem um cuidado mais com a saúde da mulher, que vai impedir uma gravidez indesejada, que vai providenciar uma asepsia, isso no sentido de doenças sexualmente transmissíveis. Então, aquela mulher que foi sexualmente violentada, ela pode acudir a um hospital, falar sobre essa agressão, independente de boletim de ocorrência. Isso é muito importante falar, porque muitas mulheres pensam que primeiro tem que ir à delegacia, isso, falar sobre o estupro, e somente a partir disso ir cuidar de uma gravidez indesejada. Isso. É ir para o hospital. Exatamente. Ver se está tudo bem, a questão de doenças sexualmente transmissíveis, e lá mesmo se faz o que se chama um tratamento que envolve vários profissionais. Então não é somente um médico, também pode ser chamado um psicólogo para conversar com aquela vítima. De apoio, eu não sei dizer se exatamente tem uma rede de apoio nessa magnitude, mas os médicos são obrigados sim a acatarem, né, a Lei do Minuto Seguinte. Isso independente de quererem ou não. E não precisa de boletim de ocorrência. Doutora, e quais são as penas para esses agressores que cometeram crimes contra as mulheres? Depende do crime que foi cometido. Por exemplo, se foi cometido um crime de feminicídio, que é o homicídio qualificado contra mulheres por elas serem mulheres, então nós vamos ter aí penas de 12 a 30 anos. Em caso, por exemplo, de estupro, também vai depender do tipo de estupro que foi. Se foi um estupro entre pessoas de 14 a 18 anos, se foi um estupro de vulnerável, mas se tem aí como base uma pena de 6 a 10 anos. Logo nós vamos ter algumas qualificadoras. E a Lei Maria da Penha tem até 2 anos também e multa. Me colocando na situação, sofri uma agressão física. O que é que eu devo fazer? Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar? Quem eu devo procurar? Olha, como mulher, eu indico que o primeiro passo que você tome é busque estar segura. Busque um ambiente, se tranque em algum cômodo, busque estar segura. Conseguiu zelar pela sua vida, conseguiu essa segurança, imediatamente ligue 190 para a polícia militar ou 180, que é diretamente para a violência contra a mulher. Ligou nesses números, vai vir todo um apoio policial para te dar essa assistência. Você foi violentada, agressão física, mas você já não está mais no próximo daquele agressor. Busque um familiar, vá com esse familiar até uma delegacia especializada e conte tudo o que aconteceu, que lá mesmo vão ter agentes especializadas também que vão te dar toda a assistência, já seja indo até esse agressor, realizando a prisão, dando também medidas protetivas de urgência, que é muito importante para essas mulheres que são vítimas de violência, né, de gênero, violência contra a mulher. No caso, o pedido da medida protetiva, ele é realizado ali no ato, quando você está na delegacia? Isso. Já faz o pedido Isso, já ali. se faz o pedido ali. E logo o Ministério Público se manifesta, mas é algo que assim que você chegou, você já pode sim solicitar a medida protetiva. Inclusive, os agentes, no caso as agentes, porque as delegacias especializadas de atendimento à mulher, o indicado é que todo o corpo que compõe sejam mulheres, elas estão já treinadas para, de fato, garantirem a segurança daquela mulher em todos os âmbitos. Já seja retirando aquele agressor da residência, resguardando pela vida da mulher e também pela vida dos filhos, porque a mulher, ela está muito ligada com essa questão dos filhos. E o homem, ele costuma buscar agredir também os filhos para ferir a mulher. Então, resguardar não só a vida da mulher, como também dos filhos, se for o caso.
já é uma loucura, né? Você tá sendo agredida e aí pensa logo nos filhos, né? Eu acho que antes de pensar em si mesma, já se pensa nos filhos. Meu Deus, meus filhos. Meu Deus, meus filhos. O tanto que é que, com essas leis, uma das coisas que se assegura também é a questão da pensão para os filhos. Porque muitas mulheres continuam em um relacionamento abusivo porque pensam, meu Deus, se eu sair desse relacionamento abusivo, como que eu vou manter os meus filhos? Como que eu vou alimentá-los? Então essa não tem que ser uma preocupação, porque o pai tem direito sim de prover para aqueles filhos e a mulher não tem por que ficar em um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo por conta dos filhos, né? Que futuramente pode até prejudicar mais. E quando não se trata assim de uma violência que ela é perceptível ali na hora, por exemplo, a física, né? Aí vem a violência psicológica, uma situação que você é manipulada e aí você vai vivenciando aquele relacionamento e não percebe assim de primeira que você está sendo manipulada, está sofrendo uma violência psicológica. A partir de qual momento assim eu devo procurar ajuda? Acho que o primeiro passo é você entender, compreender a situação, né? E querer sair. Isso. Porque a gente acompanha muitos casos de mulheres que sofrem até violência física mesmo e não saem do relacionamento, continuam na esperança de que o cônjuge mude ou que nunca mais vai acontecer, né? Assim, eu nunca vi em todos os relatos de violência psicológica, de violência física, eu nunca vi uma mulher aceitar ter um relacionamento com um homem que no primeiro dia de relacionamento ele foi lá e falou: você não serve pra nada, você é um imprestável, ou que a agrida logo no primeiro dia. Nunca vi. Por quê? Porque esses agressores, eles não costumam ser aquela pessoa horrível logo de cara. Ninguém é horrível logo de cara. É algo que acontece nos detalhes pequenos do dia. É algo que é ali, ó, dia a dia. E é algo tão pequeno que aos poucos vai se engrandecendo, né? Que a mulher que tá naquele relacionamento não vai percebendo. O tanto que quem são as pessoas que de fato chegam e falam: olha, eu acho que isso daqui não é tão normal. Familiares, amigos. E a mulher fala: não dá ouvido. Isso, não dá ouvido, porque ela não enxerga, ela tá ali dentro e ela não consegue ver. Mas aí quando as coisas de fato ficam mais complicadas e ela percebe o que está acontecendo, fica mais difícil de sair. Então é uma questão realmente de se policiar nessas pequenas coisas, porque às vezes as mulheres se silenciam nas pequenas coisas, e são essas pequenas coisas que vão dando possibilidade para que ele se engrandeça e se sobreponha à figura da mulher. E não tem mais a preocupação de esconder quem ele realmente Exatamente, não vai ter mais essa preocupação, porque se ela aceitou isso aqui, e aceitou isso aqui também, e aceitou isso aqui também, se eu juntar tudo em um dia, ela também vai aceitar. E normalmente aceita, uma vez, 2 vezes. E aí quando ela não quer mais aceitar, ela não consegue sair pode ser que sozinha. Tem ameaça também. Depois, quando ela fala, não aceito mais, não quero mais, aí já entra e o cara começa mais agressivo, começa a ameaçar, né? Aí é quando parte para agressão física. A agressão física eu também vejo que não é a primeira coisa que acontece, né? Primeiro vem o psicológico, primeiro vem essa sobreposição do homem à figura da mulher, essa certeza que ele tem que ela é a minha propriedade, eu mando, a minha voz é mais alta. Então quando a mulher se subjuga à figura do homem nas pequenas coisinhas, acaba que lá na frente isso se torna algo inviável. E aí ela não consegue sair porque já tá até aqui, a água tá ali e ela não tem mais se você é mulher e está nos assistindo, isso. Avalie aí todo o seu relacionamento, se compense, procure ajuda, não fique empurrando com a barriga até chegar em um momento que não vai mais ter solução ou pode até acontecer uma tragédia, né? Exatamente, então, vigie nas pequenas coisinhas, porque é nas pequenas coisinhas que mora o perigo. De familiares ou amigos, pessoas que confiem. Sim. Não precisa nem ser familiar, pessoa que de fato você confie. Doutora, acho importante mencionar também a questão de relacionamentos não heterossexuais, né? Como a lei lida com esses relacionamentos? Quando há agressão, por exemplo, são dois, um relacionamento homoafetivo, homossexual,
entre dois homens. E qual é a lei que vai se encaixar? É a Maria da Penha? Como é que a lei lida com isso? Certo. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei de proteção para as mulheres. Então, o sujeito passivo, ou seja, a vítima, tem que ser mulher. Nesse caso, a outra parte, no caso o sujeito ativo, o agressor, não importa qual é o gênero dessa pessoa. Pode ser tanto homem quanto mulher. Por exemplo, no caso de relacionamentos homoafetivos entre mulheres, então a mulher vítima ela está sim resguardada pela Lei Maria da Penha. Em caso de relacionamentos homoafetivos entre homens, não. Ah, mas e uma mulher trans? Se entende atualmente que a mulher trans também está protegida, tanto pela Lei Maria da Penha quanto pela lei do feminicídio. Então, o feminicídio também protege a figura da mulher, seja ela trans, seja ela homossexual ou seja ela uma mulher heterossexual. Mas e os homens? Como é que fica nessa situação? Aí os homens seriam uma agressão física, aí seria um homicídio Aí entra no Código Penal mesmo. Isso. Seria um homicídio, aí vai depender do tipo de homicídio que for, né? Ou então, agressão não física. tem uma lei específica para os homens nesse sentido de violência, né? Não, somente para nós, porque querendo ou não é uma reparação histórica, digamos assim. No caso foi. E quais são as medidas de proteção para mulheres que estão em situações de risco? Quais os tipos? A mais conhecida é a medida de proteção que impede que aquele agressor se aproxime da vítima. E podemos dizer, colocar alguns metros da vítima. Também temos medidas de proteção que impedem que aquele agressor entre em contato com a vítima, por celular, por ligações, por e-mail, também com algumas pessoas do círculo da vítima, também com os filhos, em algumas hipóteses. Então, temos aí várias medidas protetivas que buscam assegurar a integridade da vida da vítima enquanto o processo está transitando. Existem várias medidas, mas precisamos falar também sobre a eficácia dessas medidas, né? Qual a sua opinião sobre... Eu acho, sim, pode terminar. Eu mencionei até no outro episódio a questão da demora em conceder uma medida, né? Porque às vezes existem casos que não dá tempo, né? A mulher ali, ela ou é assassinada ou um crime é cometido contra ela durante esse tempo em que a medida não é concedida. Seu posicionamento sobre isso? Certo. Realmente, apesar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é uma das leis mais inovadoras e reconhecidas mundialmente como uma das leis mais protetivas para a mulher no âmbito mundial. Apesar disso, o Brasil lidera o ranking mundial como o país que mais mata mulheres no mundo. Então, realmente, infelizmente é isso. Então, de fato, essas medidas protetivas, essa Lei Maria da Penha, não consegue proteger a mulher tanto quanto está lá no projeto. Então, no projeto tudo é maravilhoso. Na vida real é um pouco diferente. Então, o que eu falo, o que eu indico, busque velar pela sua vida. Se você foi até a delegacia, não lhe deram ouvidos ou você não conseguiu aquela atenção necessária, busque uma assistência jurídica. Busque um advogado especializado em proteção para a mulher, porque aquele advogado com certeza vai conseguir mexer nos meios para fazer de fato o sistema andar. Porque a mulher está debilitada, está com medo, muitas vezes ela não tem voz. Eu imagino a mulher assim como... Mesmo porque a mulher é um ser muito grande, mas quando ela passa por essa situação, ela se torna pequenininha, ela se torna medrosa, frágil. Então, um advogado, uma advogada especializada em proteção contra a mulher, com certeza vai conseguir mexer nos meios e fazer o sistema andar a fim de garantir a proteção da vida daquela vítima. O que não pode acontecer é a mulher deixar pra lá, né? Fui na delegacia, não fui ouvida. Porque ela coloca ali a delegacia como se fosse o lugar onde ela deveria ser protegida, né? Deveriam dar ouvidos a ela. E quando isso não acontece, não pode deixar pra lá. O importante é que ela procure um advogado especializado para poder, então, proteger a sua vida e a vida de seus filhos, né? Exatamente.
Ainda bem que nós, ou por exemplo, se uma mulher for vítima de uma agressão, ela já não pode mais tirar aquela denúncia. Antigamente se podia. Eu vou lá, não quero mais. Hoje então não pode. Hoje não se pode, porque se trata de uma ação pública incondicionada à representação. Então, uma vez que aquela mulher foi lá e fez aquela denúncia, o Ministério Público já passa a atuar, já passa a ser digamos assim, o dono daquela ação, né? A pessoa que de fato vai conseguir movimentar aquele processo. Eu também já vimos casos também de que a mulher liga para a polícia vai até o local, aborda ali o agressor e a mulher começa a chorar, né? Porque o cara foi ali. Existem casos assim também. Né? Hoje em dia isso já não deve acontecer, de forma alguma. A partir do momento que uma mulher foi e pediu ajuda, então já não cabe mais retratação, porque independe dela, tem que depender dela. Porque não é algo só por você, é algo que afeta a sociedade. Porque hoje foi você como mulher, amanhã pode ser outra. Hoje ele te agrediu, amanhã pode agredir seus filhos. Então são várias outras coisas que envolvem, não é uma pessoa que se vê prejudicada por uma atitude como essas, é a sociedade como um todo. Exatamente. Jussara, então eu gostaria de lhe agradecer por esse bate-papo nosso aqui hoje. Acho muito importante sempre frisar essa questão dos direitos das mulheres, que está sempre, inclusive está mais em alta, né, mais em ascensão ainda. A mulher vem alcançando aí, a gente pode ver aí várias mulheres empreendendo, né, ela tem ganhado uma força maior. Então é sempre bom falar sobre esses direitos, até para empoderar mais ainda outras mulheres, né? E gostaria de agradecer também a sua participação no projeto da ONG Caminhos do Bem, sobre o Dia das Crianças Solidário. E também gostaria de deixar em aberto um convite para que se surgir alguma outra oportunidade, alguma outra temática, aí a gente vai se falando aí. Com certeza, será um prazer retornar. Aberto para quem já gravou voltar, sabe? Porque eu acho a proposta do podcast sempre é informar a sociedade sobre direitos, que às vezes eles não sabem que tem, ou então, né, às vezes está passando por uma situação parecida e consiga ali entender o que pode ser feito, o que deve ser feito. E também informar a classe jurídica também, o mundo jurídico, né? Porque às vezes tem um advogado que não sabe que o outro advogado é de tal área, aí a gente vai se conhecendo ali. Criando ali uma conexão, né? Exatamente, essa também é uma das intenções do podcast. Então, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Conversar com você, esse bate-papo. Obrigada, gente. Obrigada por assistirem, por estarem aqui. E eu apoio demais essa questão do Pod ADB, como eu disse inicialmente. Eu acho que quem tem acesso a conhecimento não é deixado para trás. Então, não existe isso. Então, acesso a conhecimento, acesso à informação é imprescindível atualmente. E com relação às mulheres, busquem aí criar um ambiente de apoio sempre com outras mulheres. A sororidade é algo indispensável atualmente, porque você pode estar passando por uma situação ruim hoje, mas talvez uma outra mulher que já passou por aquilo pode ser aquela pessoa que te ajude a levantar, porque às vezes a mulher vítima de agressão física, de violência sexual, ela se vê tão pequenininha, e aí outra mulher que talvez já passou por aquilo, que já superou, ela tem uma força assim 3 vezes, 4 vezes maior que alguém que não passou por aquilo. Pode fazer uma diferença enorme. Isso, pode fazer uma diferença enorme. Estamos gravando no Setembro Amarelo, né? Aí tem a questão do suicídio. Então, se você passou por algum caso e tá vendo outra pessoa passar, ajude, né? Porque uma conversa pode aliviar a pessoa. Com certeza. E às vezes ela tá indo, tá pensando em se matar. Exato. E aí você conversa, ela já sente um alívio. Não, isso vai passar. E mulheres, assim, que também já passaram por isso, e vocês, porque uma mulher que já passou, ela consegue reconhecer. Ela consegue olhar assim para aquela pessoa e falar, esse tipo de atitude aqui eu já passei, eu já vivenciei, eu já fui vítima daquilo. Então, se você já passou por aquilo e a sua colega, você está vendo que uma colega, que um familiar, está passando por a mesma situação, chame-a, fala, vamos conversar um pouquinho, olha, isso aconteceu comigo,
aconteceu assim, 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 eu não quero que aconteça da mesma forma com você. Então eu consegui notar tais atitudes nessa pessoa. Dá uma olhadinha, veja se de fato é dessa forma. Porque quando nós alertamos, quando nós abrimos o olho, a outra pessoa já fica, gente, será? Aí ela começa a prestar mais atenção. Exatamente. Isso aí. E é isso. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E estamos por aí. Até mais, gente. Para mais vídeos como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.